E agora que a gente já trouxe o nosso plano de contas para dentro do sistema, a gente pode começar a parametrizar a nossa integração contábil. Aqui no passo 3, a gente tem algumas subseções a serem seguidas para acontecer essa integração. Primeira coisa que a gente vai definir é o layout do sistema. Então a gente tem uma listagem aqui onde você vai procurar o seu layout, selecionar ele e a partir daí tem algumas configurações específicas para esse layout, que são, quando eu clico aqui nessa tarja, ele vai me trazer ali, no caso do Fortes, qual é o código da empresa, qual o código do estabelecimento filial, código do centro de custo padrão e também se eu vou integrar os lançamentos de centro de custos. Quando eu confirmo aqui, o sistema já salva e a partir daí são configurações gerais do sistema. Primeira coisa que a gente define é o período de fechamento. E o que é esse período de fechamento? É quando a OMI entende que tem que gerar os arquivos da integração para você. E aí você consegue trabalhar hoje com períodos semanais, quinzenais ou mensais. A partir daí você tem a opção de definir quando, que é quando a OMI vai te enviar esse arquivo. Então, a partir do período de fechamento, posso receber esse arquivo 5 dias após. Seleciono aqui. E por que tem essa possibilidade dos dias após? Porque você pode bloquear aquele período para o seu cliente. Então, no momento que você habilitou essa opção aqui e fez esse bloqueio, a gente disparou o e-mail para você e bloqueou aquele período. Então, seu cliente não vai conseguir excluir nem incluir mais nada lá. Ele só consegue entrar para consultar e gerar relatórios. Logo abaixo, a gente vai definir os tipos de operação dessa empresa. Então, contas a pagar, receber e transferência entre contas, toda a empresa vai ter, já vem marcado por padrão. Você vai definir se ela trabalha com vendas de produtos e mercadorias, serviços prestados ou compras de mercadorias ou matérias-primas. E só mais uma situação que a gente tem nesse passo é mais sobre os impostos retidos de serviço. Quando a gente acessa esse link, o que a gente destaca para o sistema? Como ele vai contabilizar os impostos sobre os serviços prestados e os serviços tomados. Então você tem a opção de fazer essa contabilização pela provisão desse lançamento, pela baixa, ou se você vai fazer pelo seu módulo fiscal, fazendo os lançamentos para o seu módulo contábil, você vai selecionar para não gerar nenhum lançamento contábil. É bem importante entrar nesse passo e configurar tanto serviços prestados quanto para tomados, porque ao momento que a OMI está te levando essa informação e você está levando pelo seu fiscal, pode gerar uma duplicidade nesses lançamentos. Vou confirmar aqui, já fica salvo esse primeiro passo e a gente pode ir para o passo de principais contas contábeis. Aqui são contas gerais da operação de cliente. Então, além de contas contratativa de descontos, juros e multas envolvendo contas a pagar e contas a receber, a gente tem as tratativas de contabilização dos impostos referentes às operações que a gente escolheu no passo anterior e também a situação de contas de clientes e fornecedores de uma forma sintética. Então, se você faz a contabilização de uma maneira sintética, é só a gente acessar aqui os meus clientes nacionais, vou acessar a lupa e vou buscar dentro do meu plano de contas qual é a conta contábil que eu vou usar para os meus clientes. Então, seleciono clientes diversos e o sistema já te traz um resumo aqui do que está acontecendo naquele lançamento. A partir daí, é só confirmar e ir configurando as próximas contas contábeis aqui de maneira geral. Nos próximos passos, a gente vai entrar numa situação mais analítica dessas contas contábeis. Então aqui, ao momento que a gente seleciona o próximo, a gente já vai configurar os nossos históricos contábeis. Aqui o sistema vai trazer para você um grupo de históricos já definido por padrão. Se esse histórico atender como você trabalha hoje no escritório, não precisa alterar nenhum histórico. Se não atender, é bem simples de configurar. A gente vai acessar qualquer tipo de lançamento aqui, com as opções de você mudar o texto inicial e ter até 6 complementos hoje dentro do sistema. Então, as informações de complemento que você tem, a partir do momento que você seleciona uma, o sistema abre o próximo campo desse complemento. Quando você tem alguma informação aqui que não é pertinente a esse histórico, você não utiliza ela no seu histórico, não tem problema. Você pode vir aqui, limpar o valor desse complemento e ali a gente já vai alterar esse histórico. O legal é, quando você observar o resumo que está ali embaixo, você já vai ter esse histórico automaticamente alterado ali, como ele vai ficar quando você definir.
eu confirmo, o sistema já vai salvar essa informação, e aí eu tenho meu histórico para esse tipo de lançamento definido. Essa situação é uma situação geral, então, dentro de cada conta corrente, dentro de cada categoria, nos próximos passos, eu vou mostrar para vocês como a gente vai definir os históricos específicos para cada situação. Além disso, para a formatação desses históricos, você pode definir aqui também se o texto vai ser sempre maiúsculo, sempre minúsculo ou se vai respeitar a forma que foi escrito. Indo para o próximo passo, a gente vai começar a trabalhar nos nossos lançamentos das contas correntes. Então aqui a gente vai ter todas as contas correntes que meu cliente criou e a gente vai espelhar ela aí para o seu plano de contas. Vou acessar a minha conta do Itaú. A diferença aqui é que a gente já tem 3 situações. A primeira sendo de não gerar nenhum lançamento contábil. Então, é uma conta gerencial do meu cliente, é para relatórios, um controle, qualquer tipo de situação que eu não precise trazer para o meu movimento. Então, eu vou selecionar aqui para não gerar nenhum lançamento contábil. E aí, nenhuma informação do Itaú é levada para você. É uma conta normal da operação dele que a gente precisa desses lançamentos, você vai selecionar para gerar os lançamentos de baixa contábil normalmente. A partir daí, é só acessar aqui a lupa e buscar no seu plano de contas qual é a conta contábil referente ao Itaú. Selecionando, o sistema já faz aquele mesmo resumo dos outros passos. Então, toda vez que tiver um lançamento na Itaú Unibanco, vamos utilizar a conta contábil 10116. A gente tem mais uma situação para tratativa de contas correntes, que já são relacionadas a contas correntes de adiantamento. Então, quando você tem uma contabilização de contas correntes de adiantamento sintética, uma conta geral, você vai usar essa primeira opção e definir qual é a conta de adiantamento. No caso de você ter contas analíticas para o adiantamento, aí sim você vai selecionar a segunda opção e aí lá no passo F eu vou mostrar para vocês como a gente faz a amarração dela com o seu plano de contas. Uma outra situação que a gente tem, que eu comentei sobre os históricos, é aqui dentro de definições específicas dessa conta corrente. Quando eu acesso esse campo, eu vou ter aqui todos esses tipos de lançamento que eu vou poder definir um histórico específico para essa conta corrente. Então, vou selecionar aqui minha baixa de recebimento, que eu posso alterar o texto inicial e alterar qualquer complemento da mesma maneira do histórico do passo C. A diferença aqui é o quê? Quando houver a baixa de recebimento na conta Itaú Unibanco, em vez de buscar aquele histórico do passo C, a gente pega esse histórico específico aqui. Com isso, confirmando, o sistema já salva a minha configuração e aí eu vou configurando as próximas contas correntes. Esse é um passo que tem que ser configurado por inteiro. O sistema não vai conseguir gerar um arquivo a partir do momento que tem uma conta corrente com lançamentos que não foi parametrizada. Com isso, a gente já consegue ir lá para o próximo passo, fazer a nossa outra parte do lançamento, definindo categorias contra plano contábil. E aqui nesse passo, a gente vai definir as categorias contra o nosso plano contábil. E o que são as categorias? Elas são como se fossem um plano de contas financeiro para o seu cliente. Então, a partir do momento que seu cliente ativa o aplicativo, ele tem já uma série de categorias por padrão, que ele pode ir lá renomear elas, fazer qualquer alteração e também adicionar novas categorias. E ele vai utilizar essas categorias em todas as operações dele no dia a dia. Agora, a gente vai linkar essas categorias ao seu plano de contas. Para fazer isso, eu vou acessar uma categoria de vendas de mercadorias fabricadas. Eu já vou ter aqui 4 situações a serem tratadas. A primeira sendo não gerar nenhum lançamento contábil. A mesma ideia que a gente viu no passo anterior com as contas correntes. Então, eu não preciso dessa informação, meu cliente usa essa categoria para uma informação gerencial, então não preciso levar ela. As outras situações, a gente vai definir se eu quero gerar lançamentos de provisão e baixa contábil ou só lançamentos de baixa sem a provisão. E aí, como vai ser essa situação? Ao momento que você vai gerar a provisão e a baixa pela OMI, você vai selecionar aqui no plano de contas a conta que está diretamente relacionada à sua categoria. Eu vou buscar aqui minha conta, então, de receita de vendas. E aí, a OMI traz uma metodologia aqui para contrapartida. Lembra no passo B que a gente definiu a conta contábil para clientes diversos, tinha fornecedores diversos também?
no caso de você trabalhar de uma forma analítica com clientes e fornecedores, no próximo passo eu vou te mostrar como fazer isso, mas a ideia é você saber que você já tem essa padronização feita. Então você não precisa definir a contrapartida aqui quando ele for contabilizado na conta de clientes. Então automaticamente a ALME vai buscar lá qual é a conta de cliente relativa a essa operação. Se não é para ser contabilizado na conta de clientes, você pode clicar aqui para definir uma contrapartida e a partir daí definir aonde vai ser contabilizada essa contrapartida. Legal, isso é uma situação da gente tratando provisões e baixas. Se você for retirar da ALME só os lançamentos de baixas sem provisão, a gente já vai trabalhar com a segunda e a terceira opção, que o texto diz lá, deverá gerar apenas lançamentos de baixas sem provisão contábil e o que muda? Receita ou cliente contra banco. E qual que é a ideia aqui dessa configuração? É a mesma metodologia que eu acabei de explicar. Quando eu vou contabilizar numa conta de cliente ou fornecedor, elas já estão padronizadas em outros passos. Então, vou selecionar que é para contabilizar cliente contra banco. A conta que você destacar aqui, a gente deixou até em negrito. Ela só vai ser utilizada para o SPED fiscal. Caso não seja para contabilizar em clientes ou fornecedores, aí sim você vai usar a segunda opção, onde você já é obrigado a informar qual é a contrapartida desse lançamento. Aqui, essa nomenclatura de receita, despesa, não necessariamente seja uma conta de resultado, pode ser uma conta patrimonial sem problema. Eu vou então configurar esse meu caso como cliente contra banco e vou salvar. O sistema já vai destacar aqui na minha listagem de categorias que está utilizando a conta contábil de cliente. Vou acessar uma categoria envolvendo uma despesa, para aí vocês verem a diferença dessa situação. Então, minha categoria de salários. Sei que meus salários não vão ser contabilizados contra um fornecedor, e sim na minha conta de salários a pagar, salários e ordenados, e aí sim é a situação de eu usar despesa contra banco e definir lá a minha conta de passivo envolvendo salários. Lembrando que a gente tem a possibilidade de fazer históricos específicos para essa categoria também, da mesma maneira das contas correntes. Vou acessar esse link de definições específicas, a aba de histórico, e aí eu tenho lá os tipos de lançamento envolvendo essa categoria. Por exemplo, uma baixa de pagamento. Eu quero que a minha baixa de pagamento envolvendo a categoria de salários seja outra. Você pode vir aqui, fazer essa alteração e vai fazer aquela mesma logística. Sempre buscar um histórico específico antes de buscar o geral do passo C. Com isso salvando, a gente vai passar por todas as categorias nessa etapa, que elas também já vão ser impeditivas de gerar o arquivo a partir do momento que tem uma categoria com lançamento que não foi configurada. E aí, podemos ir lá para o próximo passo, já que a gente vai tratar clientes e fornecedores de forma analítica. E como é essa tratativa? A gente tem toda uma listagem aqui de clientes e fornecedores que estão cadastrados na base do seu cliente. Você vai acessar esse cadastro e aí você define aqui dentro qual é a conta de cliente analítico para ele ou qual é a conta de fornecedor analítico para ele. Você também pode definir as contas de adiantamento. Lembra lá no passo D, na parte de contas correntes, que eu expliquei para vocês que tinha a possibilidade de uma conta analítica para o adiantamento? É aqui que você faz essa amarração. Então você define a conta de adiantamento para esse cliente e a conta de fornecedor para esse cliente. Só confirmar e toda a tratativa vai ser feita de forma analítica. Você vai me perguntar, eu vou ter que acessar cliente a cliente, fornecedor a fornecedor para configurar isso? Não necessariamente. Você pode fazer essa configuração de maneira manual, que nem eu te mostrei, ou lá no plano de contas, aqueles campos opcionais que eu mostrei para vocês, na coluna de CNPJ do estabelecimento, a partir do momento que a gente coloca o CNPJ na mesma linha da conta contábil, quando você subir aquele plano de contas, esse passo já vai estar configurado. Já vai ter amarrado aquele CNPJ a uma conta específica de cliente ou fornecedor. Com esse passo configurado, a última situação para a gente ter a integração contábil é os departamentos contra o centro de custos. Então a gente vai ter aqui todos os departamentos que o meu cliente criou, vou acessar esse departamento e simplesmente digitar aqui o centro de custo que está lá no meu sistema contábil. Vou confirmar para o sistema já salvar e aí configurar todos os centros de custos aqui que eu vou trabalhar.
Concluindo isso, você já consegue fazer a integração contábil e a partir daí a gente já vai para a integração fiscal.